E aí, lá vamos nós descrever o mecanismo de respiração em si. A gente descreveu onde acontece a respiração. Vamos aos processos, vamos aos mecanismos relacionados com a respiração. Bom, 3 etapas, como eu disse, talvez 4. Daqui a pouco a gente fala quem seria essa 4ª etapa no processo respiratório. Primeira delas, fofinhos, glicólise. Na última aula da gente, eu comentando que a glicólise foi o primeiro processo a surgir na natureza com o objetivo de produzir energia. Daí todos os outros dependem dele. Então a respiração aeróbica, a fermentação, dependem da glicólise. Glicólise acontece no hialoplasma. Nesse caso, não tem nenhuma organela para ele. E a glicólise, ela é anaeróbica. A glicólise não envolve oxigênio. Eu vou colocar aqui, gente, a glicólise, versão resumida. Na aula passada a gente colocou a glicólise, até um bocadinho de coisa sobre ela, mas a versão resumida, você vai pegar a glicose. Alguém lembra para mim qual é o nome do produto da glicólise? Glicólise, pega a glicose e quebra a glicose em ácido pirúvico, gente. Então, como é que é a glicólise? É quebrar a glicose em ácido pirúvico. Pô, acabou. Eu lembro para vocês aqui dessa brincadeira que a gente consome 2 ATPs. Alguém lembra para que consumir 2 ATPs? A energia de ativação, né? Mas aí tu produz 4. Ora, eu consumo 2, eu produzo 4. Saldo positivo de 2 ATPs. E outra coisa que chama atenção, se a glicose tem 12 hidrogênios e o ácido pirúvico só tem 4, só que é 2 vezes 4, né? 8. Então aqui tem 12, 2 vezes 4, 8. 4 hidrogênios se perderam na história, né? Por quê? Porque da glicose para o ácido pirúvico, a gente vai pegar 2 moléculas de NAD e vai produzir 2 moléculas de NADH2. Pode fazer as contas comigo. 2 vezes 4, 8 hidrogênios. Aqui tem 12. 12. 2 vezes 2, 4. 12 menos 4 dá 8. Então, o balanceamento está direitinho. Esse ácido pirúvico, fofinhos, ele pode seguir 2 caminhos. E aí depende das condições que a célula tem. Se não tiver oxigênio, o diabo do ácido pirúvico, ele será enviado para a fermentação. Então ele vai, moçada, para a fermentação. 2 possibilidades, né? Se a gente estiver brincando de fermentação lática, os 2 ácidos pirúvicos produzirão 2 moléculas de ácido lático. Então você vai produzir ácido lático e pronto. No caso, gente, da fermentação alcoólica, alguém lembra quais são os produtos da fermentação alcoólica? 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de CO2 lá na brincadeira. Gente, se tiver oxigênio, e somente se tiver oxigênio, o ácido pirúvico, ele entra na mitocôndria. E aí, moçada, no que ele entra na mitocôndria, dentro da mitocôndria, já dentro da mitocôndria, ele é convertido em 2 moléculas de um composto chamado de acetil coenzima A. Mais de uma vez, moçada, eu mencionei com vocês que acetil radical é esse aqui, CH3C+O. E aí quando você vai lá, moçada, e faz isso, você vai produzir também 2 moléculas de CO2. E a gente, moçada, vai produzir ainda 2 moléculas de NADH2 na brincadeira. Sendo, amiguinhos, que o diabo do acetil coenzima A é quem vai entrar na 2ª etapa da respiração, que é o ciclo de Krebs. Sendo que, pausa, tá? Alguns autores e algumas questões, eu já vi brincando desse jeito, às vezes colocam como se a respiração tivesse 4 etapas. Então, algumas questões, alguns autores comentam assim: glicólise seria da glicose em ácido pirúvico. Daí,
Alguns autores colocam, segunda etapa, oxidação do ácido pirúvico. Então, alguns autores colocam a oxidação do ácido pirúvico, que é você transformar ácido pirúvico em acetil coenzima A, como sendo, gente, uma etapa à parte. Beleza, eu posso colocar desse jeito, não tem problema. Então, a oxidação, moçada, lá, do ácido pirúvico em acetil-CoA. E aí, continuaria a brincadeira. Ciclo de Krebs, cadeia respiratória, e aí vai. Bom, ciclo de Krebs, gente, segunda etapa, ele também é chamado de ciclo do ácido cítrico. Ou ainda ele é chamado pelo nome de ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico, ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ele acontece, moçada, falando em células eucariontes, na matriz da mitocôndria, somente se tiver oxigênio. Por quê? Se não tiver oxigênio, o ácido pirúvico é enviado para a fermentação. Somente se houver oxigênio é que o ácido pirúvico entra na mitocôndria para produzir acetil-CoA, CO2 e NADH2 aqui na parada. Bom, a gente vai descrever o ciclo de Krebs, gente, versão resumida. Eu acho, sinceramente, que não vale a pena sair decorando o nome lá de todas as etapas do ciclo de Krebs, né, para questões de ensino médio. Nem o vestibular mais louco vai colocar isso para vocês. Se você colocar, souber o que eu vou colocar aqui, já tá bom demais. Na primeira etapa da brincadeira, você vai pegar o acetil coenzima A e vai reagir ele com um composto chamado de ácido oxalacético. O radical acetil CH3COO tem 2 carbonos. O ácido oxalacético tem 4. 2 mais 4, você fabrica um composto de 6 carbonos chamado de ácido cítrico. O ácido cítrico perde CO2 uma vez, 6 carbonos menos 1, ficam 5. O composto de 5 carbonos perde CO2 2 vezes, 5 carbonos menos 1, fica 4, regenera o ácido oxalacético, o ciclo ele fecha. Tudo bem, deixa eu posicionar o ácido oxalacético mais bonitinho no ciclo. Então, de maneira, moçada, fundamental, o que eu preciso saber de essencial? Acetil-CoA mais ácido oxalacético, 2 mais 4, ácido cítrico, 6 carbonos, pede CO2, 6 menos 1, 5, pede CO2, 5 menos 1, 4, fecha o ciclo da brincadeira. Sendo, moçada, que quando você faz isso, você produz 3 moléculas de NADH2, 1 molécula de FADH2, opa, o NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo, é a vitamina PP. O FAD, flavina adenina dinucleotídeo. Que vitamina é essa? B2, fantástico. Então ela é a vitamina B2. Então ela também é um aceptor de elétrons, né? Lembrando que dentro dos hidrogênios tem elétrons guardados, está oxidando, moçada, a molécula. Liberando elétrons, estão guardados aqui dentro do hidrogênio. E você vai produzir uma molécula chamada de GTP. Na aula passada eu estava comentando que você tem todas as versões, né? ATP é adenosina trifosfato. Aí você tem CTP, citosina trifosfato. TTP, timidina trifosfato. UTP, uridina trifosfato. GTP, guanosina trifosfato. Os nomes que a gente vai estar dando. E aí, nesse caso, o GTP, cá entre nós, ele conta como ATP. O valor energético dele é o mesmo, inclusive o GTP transfere energia para o ATP, eu conto como ATP. Opa, a besteira, para cada molécula de glicose que entra, eu tenho 2 ácidos pirúvicos, são 2 acetil coenzima A, então o ciclo de Krebs terá que acontecer 2 vezes. O que quer dizer que eu vou ter que multiplicar isso tudo aqui por 2, produzindo um total de 6 NADH2, 2 FADH2 e 2 GTPs, que doravante eu vou contar como ATPs, porque funciona do mesmo jeito, o valor energético é o mesmo e, aliás, transfere energia para o ATP. Eu queria, moçada, que todo mundo me ajudasse a contar os carbonos que foram liberados até agora. Olha só, moçada, quantos carbonos foram liberados até agora? Olha que a glicose tem 6 carbonos, tá? Então vamos liberar quanto CO2? Da glicose para o ácido pirúvico, nenhum CO2 foi liberado.
do ácido pirúvico para acetilcoenzima A são 2. Aqui, 3, 4. Só que isso aqui não acontece 2 vezes, então eu vou ter que contar esses de novo. 5, 6. O que eu queria que todo mundo notasse é que no fim do ciclo de Krebs, a glicose morreu. Os 6 carbonos que a glicose tem foram embora. 2, 3, 4, 5, 6. E moçada, a glicose foi completamente degradada em 6 CO2. Ao fim do ciclo de Krebs, a bendita da molécula de glicose foi inteiramente quebrada, completamente degradada em 6 CO2. E, gente, ela foi inteiramente quebrada, degradada em 6 CO2, mas somente 4 ATPs foram produzidos. Pode notar quantos ATPs eu tenho de saldo até agora. De saldo, 2 aqui e 2 aqui. Somente 4 ATPs foram produzidos. Por que eu disse 4? Porque na aula passada, gente, eu estava comentando que a fermentação, ela produz 2 ATPs por glicose. E comentando que a respiração produz até 38 ATP por glicose. No que alguém briga comigo, porra, a glicose desapareceu, sumiu, escafedeu-se, virou CO2. E a glicose sumiu toda e só tem 4 ATP. Cadê o resto? Porque se a respiração produz até 38 e a glicose acabou e só tem 4, cadê os outros 34? Cadê o resto dos ATPs? Ah, a explicação é que a maior parte da energia gerada na glicólise e no ciclo de Krebs, da glicólise e do ciclo de Krebs, não é liberada na forma de ATP. Não é liberada como ATP, e sim fofinhos, como elétrons ricos em energia. Esses elétrons ricos em energia estarão guardados em NADH2 e FADH2. O que quer dizer, moçada, que a maior parte da energia que a gente está produzindo, não são esses 4 ATPs, a maior parte da energia que eu tenho na glicólise, que eu tenho no ciclo de Krebs, ela não está como ATP, elétrons ricos em energia acumulados no NADH2 e no FADH2. Quer dizer, gente, que onde eu tenho NADH2 e onde eu tenho FADH2 é energia potencial. E olha, arruma. Eu tenho 2 NADH2 aqui, mais 2 aqui, mais 6 aqui e mais 2 FADH2. E tudo isso, moçada, é energia potencial. Só que para eu poder aproveitar a energia desses caras, eu vou precisar da última etapa da respiração, cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons, a cadeia respiratória, a cadeia transportadora de elétrons, última etapa da novela. O objetivo, vou abreviar assim, tá? Cadeia transportadora de elétrons. O objetivo dela é liberar os elétrons do NAD e do FAD para produzir ATP. Isso aqui acontece nas cristas da mitocôndria, somente se tiver oxigênio. Eu vou mais além. Ela é a única etapa que efetivamente usa o oxigênio. Porque se alguém notar, cadê o oxigênio no ciclo de Krebs? Ele não foi usado. Ele tem que estar lá. Porque se não tivesse oxigênio, o ácido pirúvico iria para a fermentação. Eu tenho que ter oxigênio para o ácido pirúvico entrar na mitocôndria, formar acetil-CoA, para o acetil-CoA chegar no ciclo de Krebs. Só que eu tenho que ter oxigênio, mas ele não é usado. Pode notar que não é usado oxigênio aqui no ciclo de Krebs. Ele só é usado na última etapa da brincadeira, cadeia respiratória. Como eu estava mencionando, o objetivo da cadeia respiratória, ela vai liberar os elétrons de NADH2, de FADH2, para poder, gente, com isso, produzir ATP. Lá vamos nós mostrar a brincadeira, como ela funciona. Gente, a cadeia transportadora de elétrons,
ela é uma sequência de moléculas organizadas em eletronegatividade progressivamente crescente. Tem um NADH2, tem um FAD, tem uma parada chamada ubiquinona ou coenzima Q, e você tem proteínas chamadas de citocromos. Cara, tem uma ruma. Tem o citocromo B, o citocromo C, o citocromo C1, o citocromo A, o citocromo A3. Sendo que, volto a dizer, a gente vai seguindo esse caminho, que é o caminho de eletronegatividade progressivamente crescente. O que eu quero dizer é que cada carinha do meu esquema, ele é mais eletronegativo que o carinha anterior. Das aulas de química, né? Espero eu, todo mundo lembra, que a eletronegatividade é a tendência a ganhar elétrons, a roubar o elétron do outro cara. Então, o que eu quero dizer é que o FAD, ele pode roubar elétrons do NAD, a ubiquinona do FAD, o citocromo B da ubiquinona e etc e tal. Só que tem um cara que ele é mais eletronegativo do que tudinho. Esse cara que é mais eletronegativo que tudinho é a desgraça do oxigênio. Gente, quando o oxigênio chega, como ele é o mais eletronegativo de todos, ele rouba elétron do citocromo 3. E o citocromo 3 fica sem elétron. Já que ele está sem elétron, ele vai querer um elétron de alguém. Como ele não pode roubar o elétron do oxigênio, que o oxigênio é mais eletronegativo, ele rouba elétron do citocromo A, que é menos eletronegativo. Já que agora o A está sem elétrons, ele rouba elétron do C1, que rouba do C, que rouba do B, que rouba da coenzima Q, que rouba do FAD, que rouba do NADH2, que se desmonta em NAD, H+, e elétrons. E aí os elétrons passeiam. Notem bem que a diferença entre a sequência espacial e cronológica. Se eu colocar na sequência espacial, é NAD, FAD, ubiquinona, que é a sequência da eletronegatividade. Mas notem a minha brincadeira, a sequência temporal não é que o NAD gentilmente dá os elétrons para o FAD, que alegremente dá os elétrons para a ubiquinona, que vai lá dar o elétron para o citocromo B. Não é assim. Não é o cara dar o elétron para o outro numa boa. É uma fila de ladrões. O oxigênio garotão vai lá, rouba o elétron do citocromo A3, e no melhor estilo, desconta lá, o A3 rouba do A, que rouba do C1, que rouba do C, que rouba do B, que rouba da ubiquinona, que rouba do FAD, que rouba do NADH2. E os elétrons vão passeando. A gente lembra, moçada, que se os elétrons estão passeando no sentido da eletronegatividade crescente, o processo de passagem dos elétrons é espontâneo. Todo o processo espontâneo em química acontece com variação negativa de energia livre de Gibbs, ou seja, é exotérmico, libera energia. O que quer dizer que toda vez que os elétrons pulam que nem idiotas, eles liberam energia. E agora, moçada, eu vou trazer o balde, ΔG negativo, libera energia. Eu vou trazer o balde para recolher energia. Quando o elétron pula do NAD para o FAD, essa energia liberada já é suficiente para produzir um ATP. E os elétrons continuam pulando do FAD para a ubiquinona, para o citocromo B, para o C, para o C1, para o A, para o A3. E à medida que eles vão pulando, à medida que eles vão passeando, eles vão liberando energia. A energia, até o final, dá para produzir mais 2 ATPs. Se você observar o esquema idiota que eu estou colocando aqui no quadro, para cada NADH2 eu consigo produzir, para cada NADH2, do NAD para o FAD, 1 ATP, do FAD até o fim mais 2, 1 mais 2, 3 ATPs. Cara, até agora eu só tinha conseguido 4. Com um NADzinho, eu já consigo 3, que é quase o que eu já tinha conseguido no processo inteiro. E é porque tem um rumo de NAD. Então, para cada NAD H2, para cada NAD H2, a gente consegue, fofinhos, 3 ATPs. É bom lembrar, entretanto, que biologia não é matemática. De maneira que você produz de 2,5 a 3 ATP. Então, nesse caso, moçada, você produz para cada mol de NAD H2, 2,5 mol
a 3 mol de ATP. Com o FAD, gente, o FAD, ele não é tão energético. Se você parar para pensar, moçada, se você tiver o FAD, pincéis, se você tiver o FAD sendo usado, no que o oxigênio rouba o elétron do A3, rouba do A, C1, C, B, coenzima Q, FAD, quebra FADH2, quebra FADH2 em FAD, H+, e elétrons. Esses elétrons caem aqui. Se eu começo do NAD, eu começo aqui de cima, é 1 ATP mais 2, 3. Mas se eu começo do FAD, eu já começo um pouco da frente. Então eu pulo esse e produzo somente esses dois. E aí você vai ter o FADH2 menos energético. Para cada FADH2, a gente produz somente de 1,5 a 2 ATPs. Ele é menos energético no final das contas. Pessoas, a gente falou que o oxigênio recebe os elétrons no final da novela. Vou ver o seguinte, tá? Como está muito poluído o esquema ali, eu vou copiar de novo desse lado, que está com um pouquinho mais de espaço para mim. Então, de novo, aproveito para lembrar, não custa nada, né? Não é que o NADH2 dá os elétrons para o FAD, que dá os elétrons para a coenzima Q, que dá os elétrons para o citocromo B, e daí C, C1, A e A3. Não é, moçada, dá os elétrons. Volto a dizer, é roubar os elétrons. Então, na nossa brincadeira, aparece, moçada, a desgraça do oxigênio, o oxigênio mais eletronegativo de tudinho, como eu disse, rouba o elétron do A3, o A3 rouba do A, que rouba do C1, que rouba do C, que rouba do B, que rouba da coenzima Q, do FAD, do NAD, que desmonta em NAD, H+ e elétrons, ou então do FAD, que desmonta o FADH2 em FAD, H+ e elétrons. De qualquer maneira, moçada, está aqui então recopiada a cadeia respiratória. Sabe um detalhe que eu não tinha mencionado? Quando o oxigênio ganha os elétrons, quando o oxigênio ganha os elétrons, ele reage com H+ do NAD e do FAD, e se junta oxigênio, elétrons e H+, e com isso produz água. Claro que a equação não está balanceada, mas você produz água. Daí, moçada, qual é mesmo o papel do oxigênio na respiração? Ah, tá aqui, o oxigênio na respiração aeróbica. Eu estava comentando que o NAD e o FAD, eles são carinhas que pegam o elétron, mas depois soltam. O cara que pega o elétron e depois solta se chama aceptor intermediário de elétrons. E o cara que fica com o elétron no final da novela é o aceptor final. Pode notar que o elétron do NAD terminou a novela, moçada, no oxigênio, para poder formar água. O que quer dizer que o oxigênio, ele é o aceptor final de elétrons na respiração. Ele pega os elétrons no final da novela e produz água. Como subproduto, a água vai acabar aparecendo. Por que o oxigênio é vital para a gente? Porque se não tiver oxigênio, você morre. Filosofa comigo. Se você não tiver oxigênio, ninguém rouba elétron do citocromo A3. Então A3 não rouba do A. Então o A não rouba do C1. Então o C1 não rouba do C. Que não rouba do B, que não rouba da coenzima Q, que não rouba do FAD, que não rouba do NAD. E se os elétrons idiotas não pulam, não libera energia. A energia que você vai ter fica restrita àquele pouquinho ATP lá da glicólise, os 2 ATP. Porque o resto não é produzido. O resultado é que se tiver falta de oxigênio para você, não tem cadeia respiratória. Diminui pra caralhomente a produção de ATP. E no que diminui muito a produção de ATP, o resultado é que não vai ter energia para o seu coração bater, não vai ter energia para o seu fígado funcionar, não vai ter energia para o seu rim funcionar. O que a gente, moçada, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu esses nomes, o que faz o cidadão ter falência
múltipla dos órgãos. Ô moçada, falta de energia, os órgãos começam a falhar porque não tem energia para eles trabalharem. Daí, mais uma vez eu lembro, se o oxigênio aparecer, beleza, aí a fila de ladrões, né? Um rouba elétron do outro, e eu quero que os elétrons passeiem, porque quando os elétrons passeiam, a gente vai liberar energia para produzir uma carrada, uma ruma de ATP aqui, gente, na brincadeira. Então você vai ter lá o processo funcionando desse jeito. Amiguinhos, chama atenção de que alguns venenos podem influenciar a história que eu estou contando. Tem um veneno, moçada, famosíssimo, que é o cianureto, cianeto, que ele, moçada, vai exatamente mexer na cadeia respiratória. O cianureto, o cianeto, CN-, esse carinha, moçada, ele é um veneno porque ele se liga no ferro dos citocromos. No que ele se liga no ferro dos citocromos, ele acaba formando um íon chamado de ferricianeto. Ora, moçada, das aulas de química, né? Talvez alguém lembre lá do íon ferricianeto, FeCN6-. FeCN6-. Então você acaba formando ferricianeto na brincadeira, e qual é o problema? O problema é que quando liga no ferro dos citocromos, forma um ferricianeto, simplesmente ele não cede elétrons para o oxigênio, nem a pau. No que não cede elétrons para o oxigênio, é o seguinte, você tem que normalmente o estado de oxidação do ferro, ele é Fe2+. Normalmente o ferro está na forma Fe2+. Quem está copiando, para e presta atenção. Quando o oxigênio bonitão aparece aqui e rouba elétron do A3, no que o citocromo A3 perde elétron, o ferro oxida Fe3+. Só que quando ele rouba elétron do A, ele ganha elétron, volta a ser 2+. Quem fica sem elétron agora é esse aqui, 3+. Só que esse aqui rouba elétron do C1, no que ele ganha elétron 2+, e esse aqui agora fica 3+. E a brincadeira continua. Vocês estão notando que o NOx do ferro fica oscilando 2, 3, oxida, reduz, oxida, reduz, oxida, reduz, à medida que os elétrons vão passando. Entretanto, se eu tiver o cianeto ligado no citocromo A3, ele não dá o elétron dele para o oxigênio, nem por decreto do cão. De maneira, moçada, que no que ele não cede elétrons para o oxigênio garotão, ó, crente que vai ganhar o elétron do A3 não dá elétron para o oxigênio. E aí, repito, se o A3 não dá elétron para o oxigênio, se ele não perde elétron, A3 não rouba do A, que não rouba do C1, que não rouba do C, que não rouba do B, que não rouba de ninguém, e não tem cadeia respiratória. No que não cede elétrons para o oxigênio, não haverá cadeia respiratória. Sem cadeia respiratória, diminui pra caralho a produção de ATP. Landinho idiota, tu tá escrevendo tudo igual. Eu sei, eu sou idiota. E com isso, falência múltipla dos órgãos. Ô Landinho, onde é que você encontra cianeto? Onde é que você encontra cianureto, né? O cianeto, moçada, ele é encontrado na forma de gás cianídrico, e algumas plantas produzem isso naturalmente, né? A mais famosa das plantas que produzem isso, mandioca, macaxeira, né? A casca da mandioca, a folha da mandioca tem um carboidrato chamado de linamarina, e a linamarina da mandioca libera HCN. Claro que no decorrer, gente, da agricultura, o homem foi selecionando variedades de mandioca com pouca linamarina, com pouca HCN. E aí essa você pode comer. Só que tem umas variedades da mandioca na natureza que são chamadas de mandioca brava, que não presta para comer. Mandioca brava, moçada, tem linamarina demais, fabrica HCN demais, e, moçada, toda essa esculhambação aqui pode, moçada, levar à morte do carinha. Mesmo, gente, a mandioca não brava, a mandioca mansa, a mandioca mansa, a macaxeira mansa, tem algumas recomendações. Não se deve comer a folha tem muito cianeto, não se deve comer a casca, tanto é que quando a moçada vai dar mandioca para o gado comer,
tem que tirar a casca, de preferência moer a mandioca, né, moer a macaxeira, né, para deixar secar, grande parte do cianeto vai embora, e aí vai. Lá, quem é da região norte, né, eles têm uns pratos lá, né, eu morei em Belém há muito tempo atrás, eles têm uns pratos muito estranhos, né, para de repente lá, quem não conhece, né, pato do tucupi, tacacá e etc e tal, e tem uma parada lá, muito coisa ativa, chamada maniçoba, né, que ela é feita com folha do diacho lá da mandioca. Tem que cozinhar um dia cozinhando lá, para poder tirar o diacho dali na marina, e ainda assim, quando você prova, tua língua fica meio dormente, por causa lá do cianeto residual, certo? Em quantidades muito, muito elevadas, pode fazer o cara passar dessa para uma melhor. A gente lembra, moçada, que nas câmaras de gás, lá dos campos de concentração da Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial, o gás que era utilizado para executar os prisioneiros era exatamente HCN. Como é que era a câmara de gás? Era um quarto desses, tinha um buraco no teto, e aí a galera de repente lá dizia para os prisioneiros que eles iam tomar banho, né? Pra galera não ficar nervosa, se eu disser vou morrer, a briga ia ser grande. E aí, quando eu levava de repente lá pros caras, no caso não tinha chuveiro, o cara pegava o buraco no teto, colocava pastilhas de uma substância chamada Zyklon B, né, que ela liberava HCN, fechava um buraco do teto e deixava a galera lá para morrer asfixiada, né, bem escroto lá a parada. Então a causa da morte é asfixia, que nem falta oxigênio, falência múltipla dos órgãos aí na parada. 2 anos atrás, né, aliás, ano passado, 2014, teve aquele episódio do incêndio na Boate Kiss, lá em Rio Grande do Sul, né? Tem 2 anos já? Vai fazer, tem 1 ano e meio, né? Acho que foi comecinho de 2014, não? 13? Beleza, tudo bem, né? Tem um tempinho já. E muita gente morre no incêndio, porque eu tava lendo lá que o forro da boate, quando queimado, liberava HCN. Então a moçada normalmente não morre queimada, a moçada morre asfixiada, porque a queima do forro lá acaba liberando HCN, acaba levando lá a asfixia. Galera que sobreviveu de repente, passa de mês no hospital para de repente poder se recuperar, porque o efeito que o HCN tem é realmente violento no corpo lá da pessoa. Há meia hora atrás... Tu tinha me chamado, Vitória? Não, era só uma questão da vitamina B. É por causa disso que quando a pessoa não ingere vitamina B, por causa daquele ciclo que tu mostraste, a pessoa vai pegar sangue. Falta de vitaminas do complexo B, como B1, B2, PP e etc e tal, todas elas mexem nessa brincadeira que eu mencionei. E aí diminui a produção de energia e os efeitos lá, dermatite, neurite, devido a essa situação. Não pode associar ao ferro das hemácias? O cianeto, ele também pode associar ao ferro das hemácias. Pode sim, mas o efeito primordial dele, que ele mata você asfixiado, que ele mexe no ferro do citocromo, antes de atrapalhar o transporte de oxigênio nas hemácias. Né? Ele é muito mais violento, por exemplo. Acho que a moçada lembra que o CO, ele liga no ferro da hemoglobina e atrapalha o transporte de oxigênio, né? Cianeto é muito mais violento. No que ele bloqueia lá o citocromo, você morre antes de atrapalhar o transporte lá de qualquer coisa.